Alô, amigos e amigas da TV Senado, esse é o programa Cidadania, que hoje vai focalizar, como parte das comemorações que aconteceram no Dia Nacional da Cultura, 5 de novembro, o tema Qual é a face negra da mídia? Isso porque, depois de quase 4 séculos de escravagismo e de um racismo que perdura apesar de todos os avanços, inclusive constitucionais, e apesar da recente aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que dará novos instrumentos, novos patamares para a superação dessa chaga tão dolorosa do racismo, é preciso sempre fazer uma reflexão ativa no sentido de promover políticas públicas que permitam superar e encontrar novos graus de aperfeiçoamento democrático, que inclui, obviamente, a superação do racismo. Mas o Dia Nacional da Cultura foi comemorado aqui em Brasília com uma atividade muito especial organizada pela Fundação Palmares, e é dela que temos aqui o presidente dessa Fundação Palmares, o Lu Araújo, que vai nos explicar a razão desse tema escolhido. Qual é a face negra da mídia? Obrigado pela presença. Qual é essa face negra? Obrigado, Beto. Olha, a celebração do dia 5 de novembro, esta celebração que nós acabamos de realizar, ela visou, na verdade, fazer um chamamento para que no Dia Nacional da Cultura pudéssemos refletir sobre o processo assimétrico, diria mesmo discriminatório, com que ainda hoje a cultura negra é tratada na mídia brasileira. É evidente que nós temos avanços significativos, você citou alguns deles. O próprio Estatuto, o Estatuto da Igualdade Racial, e eu diria que até mesmo a existência da Fundação Cultural Palmares. Claro, é o Estado reconhecendo. Né? Foi criada em 88, quando da celebração do centenário da abolição da escravatura, quer dizer, um momento ímpar e singular da história do Brasil. Mas ainda assim, os dados que, por exemplo, nós levantamos através de uma pesquisa realizada pelo professor doutor Joelzito Araújo, que também é cineasta, são preocupantes. A gente fez um levantamento inicialmente sobre a presença do negro na TV pública brasileira. E em nenhum item, seja no jornalismo, seja na apresentação, seja no conteúdo, seja nos temas, seja entre os convidados, nós ultrapassamos a marca de 10%. Que coisa. É uma coisa assim, ou seja, isso na verdade está presente na alma da sociedade brasileira. E quando nós afirmamos isso, nós não estamos nos lamentando, nós não estamos aqui querendo fazer nenhuma catarse. O que nós estamos chamando a atenção é de que, se nós não mexermos nesse processo cultural, se nós não trabalharmos essa questão cultural, que tem sequelas profundas do processo escravista brasileiro, dificilmente a gente terá sucesso a curto prazo na promoção da igualdade racial no Brasil. E é evidente que a mídia, né, os veículos que compõem a mídia, são fundamentais nesse sentido. A televisão, o rádio, a internet, enfim, os jornais, todo e qualquer veículo que trabalha com a comunicação de massa no Brasil, é fundamental que tenha a compreensão de que é necessário a gente ter um tratamento igualitário nessa questão. Até porque essa é a representação da sociedade brasileira. Nós não estamos querendo nenhum privilégio, nenhum tratamento diferenciado. O que nós estamos querendo é que a televisão, particularmente a televisão, porque ela é um instrumento poderosíssimo, mas não só a televisão, os demais veículos também, possam tratar a cultura de origem negra, a cultura afro-brasileira, com o respeito e a dignidade que ele merece. E propiciando, assim, que o consumidor em geral, que o espectador em geral, que o leitor em geral, possa, evidentemente, ter acesso àquilo que é produzido no dia a dia da sociedade brasileira. E uma das formas de fazer esse tratamento criativo, né, que permita alterar esse desequilíbrio que ainda existe em relação à cultura afrodescendente, é que também no cinema, como vocês da Fundação Palmares organizaram para a exibição de 3 filmes com temáticas muito específicas, uma delas tratando da questão da religiosidade de matriz africana no Brasil, em particular na Bahia. Isso. Que, aliás, é um dos filmes que nós temos aí
daqui a pouco para mostrar umas imagens, mas eu pediria que você nos fizesse alguns comentários sobre esse filme. Nós resolvemos celebrar o Dia Nacional da Cultura, que tem uma curiosidade que é interessante. A razão pela qual nós celebramos o dia 5 de novembro como Dia Nacional da Cultura é porque é a data de nascimento de um grande brasileiro chamado Rui Barbosa, que evidentemente ninguém nega as suas qualidades, o seu talento e a sua habilidade no mundo da política, mas que, no caso específico da comunidade negra, teve uma participação, digamos assim, que nos impediu e impede até hoje um acesso pleno que ocorreu no Brasil durante os 400 anos da escravidão. Todos sabem que, no intuito aparentemente nobre de demarcar uma nova inflexão na sociedade brasileira com relação a essa questão, ele mandou queimar praticamente todos os arquivos relativos à escravidão no Brasil. E isso hoje nos faz falta. E nos faz falta particularmente para a elaboração de políticas públicas que acelerem a promoção da igualdade. Mas, afora isso, é importante a gente dizer que são 3 filmes que nós resolvemos trabalhar no Dia Nacional da Cultura. Um filme deles é de um baiano, Paula Ribeiro, Jardim das Folhas Sagradas. Esse que eu pediria, se me perdoa, a nossa técnica, por gentileza, solta o trailer desse filme, Jardim das Folhas Sagradas, enquanto o Zulu, ele trata da questão da religiosidade. Aí está já, Zulu. Esse é um filme muito interessante. Ele trata com 3 elementos que eu considero fundamentais para a própria existência humana. Ele trata da religiosidade, que evidentemente é um traço do ser humano, né? Ele trata do meio ambiente, porque as folhas sagradas, sim, para as religiões de matriz africana, a natureza ela é fundamental. Aliás, ela é matricial para todos os ritos, né? Então, as folhas sagradas são as folhas, muitas delas que nós conhecemos, como espada de Ogum, espada de Oxóssi, né? Enfim, tem um monte de a deusa da água, a deusa da mata. Exatamente, as águas, os ventos. Águas das matas. E trata também de uma coisa que tem nos preocupado muito nos dias de hoje, a intolerância religiosa, que lamentavelmente na Bahia tem sido palco de algumas cenas extremamente degradantes. Recentemente, o Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, deu ganho de causa a uma Ialorixá na Bahia, a mãe Jaciara, pela morte da sua mãe natural por conta de uma agressão sofrida em um dos jornais de uma igreja neopentecostal brasileira. E deu um ganho de causa não só de punitivo do ponto de vista pecuniário, mas também muito importante do ponto de vista social. Ou seja, puniu o jornal, puniu com uma punição do ponto de vista econômico forte, 1 milhão e tantos mil reais, mas também fez com que esse jornal publicasse uma retratação. E uma pena moral. Né? Exatamente. Então, além de pecuniária. O Jardim das Folhas Sagradas trata desse tema com uma leveza e, ao mesmo tempo, com uma profundidade muito grande. Porque é importante que a gente saiba que a formação da sociedade brasileira contou com a contribuição de vários segmentos. Contou com a contribuição europeia, cristã, contou com a contribuição indígena, certo. Mas também contou com a contribuição negra e de forma positiva. Ou seja, as religiões de matriz africana não podem continuar sendo tratadas como se fossem coisas demoníacas, satânicas, que produzem o mal. Pelo contrário, elas são manifestações tão boas, tão poderosas, tão importantes como as demais religiões. Sem falar da expressão maior da festa popular mundial, né, que estaria sintetizada naquele verso de um conhecido samba-enredo: a minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Exatamente, fez um desembarque fascinante, né, no maior show da Terra. Nós já representamos hoje aproximadamente 50% ou 51% da população brasileira, ou seja, mais da metade da população brasileira. Consequentemente, a origem, a cultura, a religiosidade oriunda dessa população precisa ser respeitada, precisa ser tratada
Só isso, com respeito. Não precisa ser amparada pelo Estado, não precisa ser manipulada pelo Estado, não precisa ser privilegiada pelo Estado. Precisa ser tratada com respeito.